Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas aí que vão assistir. Esse é um vídeo aí de uma sequência mais longa de vídeos que eu farei para ajudar as pessoas que afinal, recebo muitas perguntas a respeito de setups, a respeito de melhores localizações no mercado, de melhores trades no mercado, e eu então decidi começar a fazer uma sequência maior de vídeos aí, explicando como os fundos operam. O que vai acontecer? Vocês vão entender através desses vídeos que eu vou postar como que os fundos pensam. Tá? Ah, Sena, mas eu sou um pequeno investidor, eu sou um trader, eu sou café pequeno, não significa absolutamente nada eu em relação aos fundos. Sim, é verdade, todos nós somos, não é só você, todos nós somos perante os fundos absolutamente nada no mercado. Porém, nós operamos para ganhar dinheiro com eles. Sabendo como eles pensam e sabendo como eles operam, nós podemos tirar proveito desses movimentos. Não importa se você opera com 2 minis, com 20 minis, com 200 minis, mas se você entende como esses fundos pensam, você pode aproveitar aí de certas entradas que eles fazem aí, usualmente, tá? Os fundos operam por setup, Sena? Olha, eles têm alguns indicadores, eles operam com alguns setups sim, e com alguns indicadores, tá? Mas muitas vezes o grosso das posições deles não está baseado nisso. Está baseado está baseado mais em conceitos do que propriamente de técnicas. Tá? Eles usam muito conceitos de mercado. Claro que são técnicas avançadas de mercado também. Nesse primeiro vídeo, eu coloco aqui uma das particularidades do mini índice, que são como os fundos também pensam em relação ao mini índice, que está baseado em pensamento dos fundos, tá? E eu vou mostrar para vocês exemplos práticos aqui de como isso funciona. Esse material, tá, pessoal, é um material aqui de dos módulos dos meus cursos, tá? São módulos aí extremamente avançados. Aqui vocês estão vendo aqui, ó, no canto esquerdo da tela, o número de slides. Nós temos aí, eu estou em outro computador, mas nessa mentoria, nesse módulo aqui, já temos aí quase 140 slides. Tá? Então eu venho acrescentando dia após dia mais slides aí, tá? Para poder fazer parte desse trabalho. Então eu apresento para vocês uma parte que é essa questão dos fundos, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, observem, quando o mini índice está numa forte tendência de alta ou de baixa e atinge uma resistência, um suporte muito importante entre 11h30 e 1h30, sem horário de verão, tá, pessoal? Porque o horário de verão atrapalha. Esse ano é inédito pelo fato de nós não termos um horário de verão, tá? Mas, porém, nós ainda vamos ter assim, o horário de verão norte-americano, então vai influenciar. O que eu quero dizer aqui é 11h30, aqui vocês podem colocar entre 11h30 e 1h30, tá? Quando o Dow Jones está abrindo a 10h30 da manhã. Quando você tem esse conjunto, é o conjunto perfeito para o que eu quero dizer aqui, reversal time, que é um pensamento aí dos fundos. Então, existe uma grande possibilidade de marcar um forte topo ou um forte fundo e lentamente no início, com subsequente aceleração, um movimento forte de contratendência acontece. Se esse evento ocorre depois desse horário, não existe um movimento contra-tendência de maior relevância. Provavelmente ocorrerá, mas mais leve. Ok, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte. O que nós podemos tirar com isso? Prestem bem atenção. Exemplo aqui
foi um momento que nós estávamos aqui, por exemplo, um momento muito interessante que nós estávamos aí no ano passado, em 2018. Nós tínhamos uma região de resistência importantíssima no diário, ela estava tocando várias vezes, tá? E aqui, ó, nós temos esse dia, então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse dia, tá? Esse dia aqui, tá? Eu vou colocar ele em evidência no outro slide aqui embaixo, ok? Então, esse é o dia seguinte, tá? Então, dia seguinte não. Esse dia, né? Esse dia é esse aqui no intraday. Esse no intraday, certo? Então, o que nós temos esse dia? Essa linha roxa, tá? É a linha do diário marcada numa região de forte resistência, tá aqui, batida 1, 2, 3 vezes. Quer dizer, eu não sabia que ia bater a terceira vez, mas ela estava marcada ali certinha, né? E eu estava dentro desse dia, por exemplo. E esse dia, o que acontece? Obviamente, tivemos setups aqui de compra, tá? Mas esse dia, ele atingiu, foi subindo, 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 não parava de subir, e encontrou essa região de resistência. Essa região de resistência, eu coloquei no slide aqui, olhem a hora, foi atingida a 1h20, que está de acordo com o critério, a ideia do reversal time, entre 11h30 e 1h30 da tarde. Tá? Ah, Sena, mas como é que eu vou saber que horas? Você não vai saber que horas. Por quê? Você tem uma resistência, ou um suporte, nesse caso uma resistência, marcada naquele ponto. Então você já está marcado aquele ponto de resistência. Tá? Então, 11h30, por exemplo, não tinha chegado nesse ponto de resistência. Então não existia a possibilidade de reversal time. Ok? Não tinha essa possibilidade. Agora, como você já tinha região de resistência no diário, que é um tempo maior que você deve olhar, tá? E você tem a ideia do reversal time, tá? No intraday, que você pode utilizar como conceito, você percebe que, opa, que hora está batendo nesse topo aqui? O que está acontecendo? O dia está subindo, 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 subindo. Ele vai e bate nesse topo, a 1h20 da tarde. Certo? Beleza. Qual outra coisa que você vê? Você vê que nós temos, eu até não coloquei no slide, mas isso é importante, nós temos uma enorme, quando ele bate lá, nós temos uma enorme distância da média móvel de 200, que eu já expliquei em outros vídeos, que é um atrator. Né? Ele tanto é um atrator quanto um repulsor. Né? Se os preços estão aqui, por exemplo, eles vão sofrer uma força. Tá? Então, muitas vezes nós utilizamos como suporte. Nem sempre ele funciona, mas muitas vezes ele funciona. Na maior parte do tempo ele funciona também como suporte ou resistência. Então, o que você tem? Você tem uma conjunção de fatores. Não é uma coisa só, né, pessoal? Não é uma coisa só. Mas você tem uma conjunção de fatores aqui. Né? Você tem a distância da média móvel de 200, você tem o dia subindo, 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 sem parar, sem respiro, você tem a resistência aqui já marcada pelo diário, e você tem a hora, 1h20, que está dentro da ideia do reversal time. Então você tem um conjunto de situações que tornam o seu trade melhor. Isso eu explico melhor também na minha mentoria. Tá? Você tem que ter quanto mais fatores agregadores você tiver no seu trade, maiores são suas chances de dar certo. Tá? Então, muitas vezes, o pessoal fica procurando aquele setup lindo, maravilhoso, mas esquece, e isso é o meu objetivo aqui, que muitas vezes os fundos não operam por setups. Os fundos muitas vezes operam por regiões. Tá? O que eu quero dizer, ele opera com região? Isso aqui, eles pegaram um bonde e estão comprados. Ok? Eles, obviamente, sabem aonde tem uma região
de resistência muito importante. Região aquela que foi já testada e não rompida várias vezes. Aqui bateu e caiu um monte. Aqui bateu no diário e caiu um monte. Será que aqui vai bater e vai romper? Ou pelo menos vai recuar um pouco? Né? Então, independente disso, eles vão bater alguma coisa nessas regiões. Entendeu? Vocês podem ter certeza disso, que eles vão bater alguma coisa. Nem que caia tanto como caiu aqui nos dias subsequentes, mas no intraday desses dias vai cair alguma coisa. E vai cair até forte para o intraday. Tá? E o que eu quero dizer com como os fundos operam? Pessoal, nós somos regidos aqui não pelos fundos nacionais, nós somos regidos pelos fundos estrangeiros. Sempre fomos e vamos continuar sendo. Entendeu? Então a força vem de lá. O que acontece? Como é que é uma mesa lá fora? A mesa lá fora opera tem o principal e tem o estagiário. O principal, ele tem uma quantia liberada para ele fazer o trade durante o dia. Então vamos supor, eu não sei os valores, tá pessoal? Vamos supor, ele tem 100 milhões de dólares para poder operar, tá? E ele sai para o almoço, tá? Eles saem para o almoço, assim como nós saímos, eles também saem. Fica uma pessoa no lugar dele, que é o estagiário. O estagiário também tem, eles dão para ele operar uma quantia. Essa quantia é 10%, eu já ouvi dizer isso, tá? 10% do valor que eles operam, que os principais operam. Então, se a gente considera que é 100 milhões de dólares, eles têm 10 milhões de dólares para operar. Então, você não vai ver uma força gigantesca aqui mais. Vai parar, tá? Você percebe que todos os dias, é bem raro isso não acontecer, nós temos um momento de parada no índice, né? Isso não só aqui, mas em todos os lugares do mundo, tá? Mas aqui também é fácil de ver. Só observar, vou mostrar os gráficos atuais. Então, aqui, por exemplo, primeiro, eles surfaram toda essa onda. Então, eles começaram a já desandar, né? Sair do barco. Então, eles saíram do barco aqui. Tá? Então, não vai ter nenhum principal lá para forçar mais os preços. Primeiro que vem subindo. Segundo que já vem subindo direto sem muito recuo, né? Praticamente nenhum recuo aqui, né? Subindo pela média móvel de 8 aqui e subindo sem parada, né? Então, eles já ganharam o dia inteiro, tá? Saíram para o almoço. O estagiário agora que vai verificar. Então, mesmo se o estagiário quiser comprar aqui, ele não vai ter a mesma força do que os principais tiveram aqui para subir o índice. Tá? Então, o que acontece? O índice vai recuar. Tende a recuar. Tá? Tende a recuar. Ok? Então, o pessoal fica muito desesperado às vezes por não entender alguns setups, querer pegar alguns setups, mas existe como operar sem, às vezes, setups por regiões. Obviamente, uma pessoa mais cautelosa pode esperar algum setup, por exemplo, como aconteceu aqui, que isso aqui, o pessoal que me acompanha sabe que essa formação, isso aqui é uma GBTO, ok? Que então começou a desgringolar dos preços maiores aqui, né? Agora, quem é um trader mais agressivo, sabendo da reversal time, se quiser, também já pode operar na resistência, tá? Sem necessariamente esperar para um setup, ok? Esse é um exemplo, pessoal. É um dia só que acontece isso, de forma alguma, tá? De forma alguma, ok? Nós temos outros exemplos, tá? Aqui eu mostrando, vocês viram que aqui bateu, aqui continua a região de resistência, tá? É uma região, né? Um pontinho só, uma região, tá?
E acontece, eu puxei novamente esse dia, eu puxei ele para o intraday e nós temos aqui a mesma coisa. O dia começa, ele pum, 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 de repente ele acelera, atinge, faz um topo, a hora aqui ó, é 1h da tarde, ok? E, bum, fortíssimo movimento para baixo. Esse movimento aqui, pessoal, normalmente tem 500, 600, 700, 800 pontos. Aqui, por exemplo, teve uns 800, 900 pontos de queda. Tá? Isso, obviamente, aqui deu até um setupzinho, né, pessoal? Porque aqui teve uma top in tail, né? Isso aqui é uma top in tail, ok? O pessoal chama aí de outro nome aí, para mim é uma top in tail. E o pessoal chama, né, de shooting star, estrela cadente, isso aí, mas o conceito é basicamente o mesmo, tá? Basicamente o mesmo. Um candle de reversão e bom. Atualmente, pessoal, então vamos colocar aqui e falar assim, só falar do passado? Não, vamos falar do passado não. Olha esse aqui bem recente aqui que nós tivemos aqui, 31 de maio. 31 de maio nós tivemos aqui recente. Olha só, o índice está subindo, subindo, subindo. Ele atinge uma região de resistência. Qual é a região de resistência? Região dada pelos 98 mil pontos. Região de 98 mil pontos já era uma região de resistência que estava marcada. Ok, depois eu mostro para vocês no diário. Ele atinge essa região de resistência. Ele atinge essa região de resistência e desgringola, tá? Exatamente como é explicado aqui no slide, tá? Exatamente aqui como é explicado no slide. Olha, existe uma grande probabilidade de marcar um forte topo, um forte fundo e lentamente no início, com subsequente aceleração, um movimento forte de contratendência acontece. Lentamente no início, com subsequente aceleração. O movimento forte de contratendência acontece. Então, nós tivemos uma fortíssima subida, tem um topo, um movimento lento no início e depois ele acelera. Ele vai lentamente e depois acelera mais forte. Aqui nós tivemos aqui do topo, nada mais que 840 pontos. Tá? 840 pontos nós temos aí de range. Não sei se continua aqui. Mais ainda, né, pessoal? Olha o quanto caiu esse dia aí. Olha só, ele não parou de cair. Tá? Então, nós temos aí 1.300 pontos de queda por causa da reversal time. Que horas que foi isso? Nós temos aí 11h30. Exatamente o candle de 11h30 marcou o topo, tá? E quero ver um outro dia aqui também, a mesma coisa aconteceu. Esse candle, olha que beleza, esse candle aqui, 11h30, marcou o topo. Depois, tudo na região de 98 mil pontos, que era uma região importante do diário. Os fundos, tudo que eu falei com vocês já estava aí marcado para acontecer. Lentamente no início, com subsequente aceleração, os movimentos aconteceram. Então, aqui nós temos até um pouco menor. Nós tivemos aí, ó, um pouco menor entre aspas, né? Nós tivemos aí mais de 800 pontos de queda para poder aproveitar aí sem setup, somente com conceito de mercado. Senna, é claro que eu não vou arranjar o topo. Claro que não. Você não vai acertar o topo jamais. Era a região de 98. Então, a região de vamos colocar a região de 98. Então, vamos colocar exatamente 98. Só de 98 até esse candle aqui, 585 pontos. Praticamente 600 pontos. Para não falar que eu peguei do topo. Né? Por causa de uma importante resistência no diário. Senna, onde nós estamos a importante resistência no diário? Olha aqui a importante resistência no diário, ó, pessoal. Ó. Tudo isso aqui é uma importante resistência no diário. A região de 97.800 até uma região de 98 mil,
com a possibilidade então de fazer o reversal time. Então você já está esperando isso acontecer e você tem o conceito, né? Você tem a ideia, você tem o conceito, você tem as ferramentas aí para operar junto com os fundos. Não importa se você tem 2 minis, você pode operar com 2 minis, você pode operar com 20 minis, você pode operar com 200 minis. É a escolha sua de pegar o conceito dos fundos, como eles operam, para você ganhar com isso também. Ok, pessoal? Isso que eu queria deixar para vocês. E isso aí, mais vídeos virão, deixe um like, ok? E podem me chamar no e-mail, eu vou deixar a descrição do e-mail aí. E só me chamarem aí se vocês quiserem conversar comigo, tanto no e-mail quanto no Skype. Abraço a todos.